Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, aqui quem fala é o professor Mike Adriel, da Instituição Teológica Atalaia Fiel. Queria trazer uma pergunta que tem percutido muito na mente dos nossos alunos sobre o termo colocado, inaugurado pelo Teófilo, bispo da igreja de Antioquia no século II, que ele coloca o termo para falar em relação a Deus, o Espírito Santo e Jesus Cristo, o termo teológico conhecido até os dias atuais como Trindade. A grande verdade, a Trindade foi inaugurada de trino, de 3 pessoas, pelo Teófilo, bispo da igreja de Antioquia no século II. Quantos deuses existem, biblicamente falando? Quantos deuses existem? É a pergunta que eu pego os alunos. Quantos deuses existem? Existe apenas um único Deus, que tem 3 pessoas de personalidade. Tem a personalidade do Pai, a personalidade do Filho e a personalidade do Espírito Santo. Mas os 3 são um único Deus. Todos eles têm o mesmo poder, os mesmos atributos. O que interfere é a personalidade. Cada um tem a sua persona, sua personalidade. Assim como o homem é 3, trico. O homem é 3. O homem tem espírito, alma e corpo. E é um homem só. Você vê, você é uma pessoa só que tem 3. Espírito, alma e corpo morando dentro de você. Você foi criado dessa forma. E Deus tem 3 personas, mas é um único Deus. O que interfere é a função. Cada um tem sua função e seu propósito. Biblicamente falando, o termo divindade está na Bíblia. Paulo vai se referir um único Deus que tem 3 personalidades, personalidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como divindade. Colossenses capítulo de número 2, versículo de número 9. Em Jesus Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O termo trindade foi colocado pelo homem, não está na Bíblia trindade. O certo seria a gente referir-se a Deus como trino. Amém, meus amados irmãos? Deus, ele tem vontade. Deus, ele tem sentimento. Deus tem intelecto. Deus, ele foi o professor da sabedoria. Provérbios 8, 22 ao 31. Que tipifica e se refere ao Senhor Jesus Cristo. O verbo, o Dabá, a sabedoria de Deus, o Logos, a palavra. Deus, ele tem vontade. Romanos 12, versículo de número 2 diz: e a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo, como estava na terra, ele ensina a gente a orar ao Pai Nosso: seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. Porque a vontade do Pai é boa, é perfeita e agradável. Então, pede a vontade do Pai, porque ela é boa para a sua vida, ela é perfeita e ela é agradável. Deus também tem sentimento. Gênesis 6:6. E Deus entristeceu por ter feito a criatura, por ver o homem indo por um caminho que não era aquilo que Deus tinha preparado para o homem. Mas Deus já sabia que isso ia ocorrer. Mas Deus, ele sente tristeza, ele sente alegria. Deus, ele é luz, Deus é espírito e Deus é amor. Meus amados irmãos, se você pudesse ter uma revelação do trono onde Deus está sentado, você ia ver somente luz. Você ia ver somente luz, porque Deus é luz. Quando a gente estiver lá no céu, não vai ter mais sol, não vai precisar mais do sol, porque terá a luz de Deus, e Cristo Jesus é a lâmpada. Não vai precisar mais da noite, não vai existir mais noite no novo céu, na nova terra, porque Deus é a luz para iluminar para todo o sempre. Deus, ele é espírito, ele está no trono, ele é espírito,
E se a gente pudesse ter a revelação desse trono, ia ver somente luz. Mas à destra de Deus está o Senhor Jesus Cristo, glorificado em glória, com um corpo que ele veio, mas com esse corpo glorificado. Cristo tem corpo aonde Deus se manifestou na terra através do seu Filho. O Verbo se fez carne e vimos a sua glória, agora como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Você vê que o Espírito Santo ele também tem personalidade, o Espírito Santo tem vontade, o Espírito Santo é que distribui os dons em 1 Coríntios 12 conforme a sua vontade. O Espírito Santo pode se entristecer. O Espírito Santo tem personalidade. Jesus Cristo também tem o que? Personalidade. Jesus Cristo sorriu, Jesus Cristo ele chorou, ele sentiu compaixão. Jesus tem personalidade, mas são 3 personalidades, mas apenas um único Deus. Deus Pai, Espírito Santo e Jesus Cristo. O Espírito Santo é o vínculo da paz, é o que mantém essa unidade. Efésios 4, versículo de número 3, diz que o Espírito da paz, que é o vínculo da unidade. É o Espírito Santo que ele ama a paz. O Espírito Santo ele ama a comunhão. Ele ama que as pessoas liberem perdão. O Espírito Santo não gosta de contenda, não gosta de orgulho, de inveja, não gosta dessas coisas não. O Espírito Santo é da paz, é o Espírito da paz. Então, são apenas um único Deus com 3 personalidades, mas um único Deus. Jesus Cristo é Deus, o Espírito Santo é Deus, e Deus é Deus. É o único Deus, eterno, soberano. E Deus ele tem atributos comunicáveis, que são os atributos morais. Quais são os atributos morais e por que atributos comunicáveis? Atributos morais são santidade, misericórdia, amor, justiça, paciência, bondade, fidelidade. Atributos morais são esses, e entre outros. E por que, irmão Michael, comunicáveis? Porque Deus comunica com a sua igreja, com o seu servo. Deus ele compartilha esse atributo moral dele em porções para o seu povo, aperfeiçoando o caráter, o espírito e a alma da sua igreja. Deus ele contribui, ele nos comunica a sua misericórdia, comunica o seu amor, comunica a sua virtude, a sua paciência, os atributos morais comunicáveis que Deus contribui. Mas temos atributos naturais de Deus. Quais são os atributos naturais de Deus, professor Michael? Os atributos naturais de Deus são eternidade, imutabilidade, onipotência, tem todo o poder, onipresença. Deus está agora exatamente em todo lugar, completamente em toda a sua divindade, em todo o ambiente, em todo lugar Deus está. Onisciência, Deus sabe tudo que está acontecendo no mesmo momento, no exato momento, e para todo sempre. Deus conhece tudo, nada pode ocultar de Deus. Antes que haja a palavra na minha boca, Deus já sabe o que eu vou proferir. Esses atributos naturais de Deus, do seu caráter, da sua divindade, da sua natureza, ele não comunica. São atributos naturais incomunicáveis, que Deus não comunica com o homem. Deus não comunica onipresença, onipotência com os homens. O homem é tri. O homem ele tem espírito, o homem tem alma e o homem tem corpo, mas é apenas uma pessoa. Eu tenho um espírito, eu tenho uma alma, eu tenho o meu corpo, mas eu sou uma única pessoa. Deus também, Deus Pai, o Espírito Santo e Jesus Cristo, mas é um único Deus com 3 pessoas, com 3 personalidades. Assim a gente compreende um pouco desse grande mistério que é a divindade. Que Deus te abençoe, te dê sabedoria, te ilumine, te guarda. Em nome de Jesus. Até mais. Shalom.